Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 22 ao 38. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 22 ao 38. Assim diz a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações por onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á, essa terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas, em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, disse e o farei. Assim diz o Senhor: ainda nisso permitirei que eu seja solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim, as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Rebanho de homens somos nós, do bom pastor que deu a vida por amor de nós. O Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado.
Por isso estamos aqui reunidos em resposta à sua obra de redenção, de restauração, reconhecendo que só a Ele consagramos e dedicamos tudo o que somos, reconhecendo que acima de tudo e de todos está o nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar consagração, chama o cântico. Depois nosso irmão seminarista Ismael vai nos dirigir numa palavra de adoração e continuaremos cantando que Jesus tem o nome sobre todo nome. Fiquem em pé, meus irmãos, e juntos cantemos e oremos desse modo. Transborda o meu coração.
Oremos, irmãos. Senhor, grandioso e poderoso Deus, exaltamos ao Teu nome, Senhor. Sabemos que toda a honra e toda a glória é digna a Ti, Deus Criador, que fez o céu, terra, Senhor, o Deus que sustenta, Senhor, todas as coisas de maneira poderosa, e sustenta a nossa vida. Vemos o cuidado do Senhor e a provisão todos os dias. O fato de que nós respiramos é uma prova do Senhor, testifica ao Senhor, e sabemos que todo ser que respira louva o Senhor, mas nós, servos do Senhor, que temos sido separados para ser um povo santo, um povo de adoradores, podemos adorar com consciência, de coração limpo, Senhor, de coração entregue a Ti, tendo, Senhor, consciência de quem Tu és, um Deus digno de toda honra, de todo louvor, um Deus bondoso e misericordioso, e um Deus salvador, que nos entregou o Seu Santo Filho Jesus em nosso favor, porque de fato, Senhor, estávamos estranhos a Ti, vivíamos separados da Tua presença, mas através da Sua misericórdia ministrada, Senhor, na obra de Cristo Jesus, fomos alcançados e fomos transformados para viver uma vida de santidade. Somos gratos e devotos a Ti, nosso Deus, porque o Senhor é digno de toda honra e todo louvor, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. Receba a nossa adoração hoje e para sempre, Senhor, e conduza-nos cada vez mais diante da Sua presença. É isso que Te pedimos, e não fazemos isso pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Severante
Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Leamos versículos de 13 a 23. Lembrados de onde fomos tirados por este, cujo nome é sobre todo nome. Ao lembrar da grandeza de Deus, automaticamente temos que olhar também para a nossa pequenez e do quanto precisávamos desse Deus grande vindo a essa terra, nos libertar do império das trevas, nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao 23. Colossenses capítulo 1, versículos 13 ao 23, diz lá: Ele, esse que tem o nome sobre todo nome, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amados irmãos, a nossa natureza, a nossa essência é pecaminosa e por isso foi necessário vir aquele que tem o nome acima de todo nome, vir a essa terra para sofrer no nosso lugar o castigo que nos traz a paz na cruz, assim nos reconciliando com Deus. Não podemos esquecer de que esse é o maior ato de amor do nosso Deus, vindo morrer por nós pecadores, o justo morrendo pelos injustos. Lembrar de quão grave é os nossos pecados nos faz entender ainda mais quão grande é o amor do nosso Deus. E entender que Ele está nos conduzindo para essa correção, essa santificação, essa situação de irrepreensibilidade. E como diz o versículo 22, nós só estaremos assim se permanecermos na fé. Não é pelas obras que acessamos as bênçãos de Deus, não é pelas obras que acessamos a salvação em Cristo Jesus, é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, mas para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, lembrados disso, meus irmãos, nós vamos ficar em pé agora, juntos orar, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Na oração que Ele nos conduz a pedir apenas o que é essencial e inadiável. Ele nos ensina a pedir perdão pelas nossas dívidas e nos compromissarmos a perdoar aqueles
que são nossos devedores, aqueles que nos ofendem, a exemplo da ofensa que produzimos em relação ao nosso Deus. Oremos a oração do Pai Nosso e depois, em resposta ao que lemos, cantemos que a nossa fé e o nosso amor continuarão firmados no Senhor Jesus. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Cantemos sobre o embasamento da nossa fé, a firmeza da nossa fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Pode se assentar, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e leiamos sobre o fundamento, um pouco mais sobre o fundamento da nossa fé, tendo a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram como fundamento da igreja, e é o próprio apóstolo Pedro que nos explica sobre ela. Não é Pedro a pedra da igreja, mas é Jesus Cristo, aquele que Pedro confessou como o Filho de Deus, o enviado do Senhor, o Cristo, esse que é o fundamento da igreja, o fundamento da casa e da habitação de Deus. Vamos ler primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 12. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus, meus irmãos, primeira carta de Pedro 2, de 1 a 12. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive,
rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém. Irmãos, assim somos, aqueles que são chamados para se esvaziar do seu pecado, da sua maldade, da sua impureza, porque agora somos pedras vivas, edificados sobre a pedra angular, pedra que foi rejeitada por todos aqueles que rejeitaram a palavra que se encarnou, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, Ele que é a base de toda a criação, Ele que sustenta todas as coisas com a sua palavra, veio para o que eram seus e os seus não o receberam, o rejeitaram. Mas todos aqueles que creram nele receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. E somos assim o corpo de Cristo, o edifício santo, edificado com pedras vivas sobre a rocha que foi escolhida por Deus para ser inabalável e para permanecer para sempre. Nós vamos cantar isso, pedra fundamental, hino 298. E nesse momento, se você veio preparado para apresentar o seu dízimo, a sua oferta, como parte desse culto, você pode se dirigir ao gasofilácio enquanto cantamos. Assim como Deus tem edificado espiritualmente a igreja, Deus também tem conduzido a igreja a edificar prédios como esses, que têm o seu devido custo para a manutenção, para a reforma, e tem nos dado o privilégio de, com a devolução daquilo que Ele nos dá, sustentar fisicamente a obra de Deus nesse lugar e também apoiando eventualmente a plantação de igrejas, a manutenção de trabalhos em outros lugares nesse planeta. Aquele que nos visita não se sinta constrangido a ofertar, a entregar o seu dízimo, pois esse é um compromisso dos membros dessa igreja que já se preparam e fazem isso com alegria, sem constrangimento, mas se você também quiser participar, fique à vontade. Nós vamos cantar o hino 298 e depois eu peço que o nosso irmão presbítero Jaider venha à frente e nos dirija numa palavra de oração, agradecendo a edificação do Senhor, agradecendo todo o sustento que o Senhor tem dado. E presbítero Jaider, de um modo especial, interceda pelo nosso irmão presbítero Saulo, que vai fazer uma cirurgia amanhã na sua mão, para que também com saúde e com segurança o nosso irmão seja cuidado pelo nosso Deus. Vamos ficar em pé e cantar, depois orar, antes da pregação da palavra do Senhor.
Senhor Deus, eterno Pai poderoso que estás no céu, na terra e em toda parte aonde é invocado o nome do Senhor, estás aqui conosco, estás com nossos irmãos lá em outro local. Muito obrigado por isso, porque o Senhor é que fez todas essas coisas e o Senhor faz isso por nós e com nós. Muito obrigado. Nós estamos um pouco dos teus servos aqui reunidos para prestar esse culto a Ti, que só a Ti devemos e só o Senhor é merecedor de ser adorado. Senhor Deus, nós continuamos agradecidos por todas as bênçãos nas nossas vidas, mas continuamos a Te pedir, cuida de nós, de nossas vidas. Em especial, nós Te pedimos misericórdia, perdão para nós, a Igreja Presbiteriana de Interlagos. Cuida de nós e dirija nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor abençoe grandemente aquelas pessoas que estão enfermas, que precisamos de vermos, Senhor Deus, a melhora delas, mas só o Senhor pode fazer, se é assim a Tua vontade. Consola os nossos irmãos que estão tristes e abençoe aqueles que necessitam de uma restauração, uma libertação. E nós te pedimos também que o Senhor abençoe grandemente aquelas pessoas que ouvem a Tua palavra, ainda não tomaram a decisão, que o Senhor tenha misericórdia, toque nos seus corações e que essa mensagem dessa noite, que seja aquela que vai tocar no seu coração, para que tenha uma decisão direta ao Senhor Jesus. Para que tenha certeza de que a salvação, o perdão, é só através de Jesus e somente Ele que fez isso lá na cruz por nós. Senhor Deus, abençoe grandemente as nossas vidas. Nós suplicamos também que o Senhor abençoe o Teu servo, o presbítero Saulo, que fará uma pequena cirurgia, que seja ele dirigido pelo Senhor mesmo, e que os médicos que vão fazer isso, que façam com dedicação, façam bem e façam o melhor que for possível, para que a vida do Teu servo seja boa. Cuida dele e que ele seja também um servo fiel ao Senhor em cada momento. Em todos os instantes possa dando testemunho do Senhor Jesus, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Senhor Deus, abençoe grandemente agora o Teu servo que vai ler a Tua palavra, entregar a mensagem, que seja usado pelo Senhor para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos e que Ele faça. Nós o pedimos, nós o agradecemos e nós Te pedimos que abençoe também os nossos visitantes, cuidando de cada um. Ouve a nossa oração. Tenha misericórdia de nós. Nós o pedimos, nós o fazemos, em nome do Senhor Jesus. Ele mesmo, que vive, que reina, Ele mesmo, autor e consumador da nossa fé, está diante do Senhor intercedendo por nós. É em nome dEle que nós o fazemos tudo e Te pedimos agora e sempre. Amém. Irmãos, ainda em pé como estão, abram suas Bíblias novamente na carta de Paulo aos Colossenses, dessa vez no 2º capítulo dessa carta. Colossenses capítulo 2, versículos 6 ao 19. Colossenses capítulo 2, versículo 6 em diante, diz o seguinte, amados irmãos: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele
habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amém. Oremos uma vez mais. Pai, como teu servo pediu, insisto, suplico, tem misericórdia de nós, fala conosco agora através da exposição da tua palavra, ilumine o nosso entendimento e usa a minha vida, Senhor, com poder e graça, para que a tua igreja seja edificada, para que a tua igreja seja aperfeiçoada, para que a união com Cristo que a tua igreja tem seja entendida, Senhor, e fortalecida. Assim te pedimos no nome santo e amado do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se assentar, meus irmãos amados. A carta aos Colossenses, como já puderam ver, é uma carta onde o apóstolo Paulo vai, a exemplo dos demais textos da Bíblia, mostrar que ele, Jesus Cristo, é central, é fundamental, é incomparável, é insubstituível. E Paulo vai fazer isso num ambiente, num contexto onde a igreja plantada em Colossos, um local onde, semelhante a outros, tinha dois extremos religiosos, o extremo da idolatria e do paganismo, ou seja, das várias crenças, de várias religiões, que andava junto muitas vezes com o extremo da filosofia, por causa até às vezes da proximidade com Atenas. Então, ideias, pensamentos sem embasamento na palavra que iam sendo desenvolvidos, crenças e práticas que iam sendo desenvolvidas, e nesse contexto tinha uma igreja surgindo, gente vindo dessas práticas para a igreja de Cristo. E no outro extremo haviam judeus que também, reconhecendo Jesus Cristo como o prometido no Antigo Testamento, o profeta maior do que Moisés, o descendente prometido a Abraão, a Davi, que teria um reino para todo sempre, judeus também se convertiam, e assim a igreja era sendo formada, como até hoje.
de gente de diferentes origens, sejam origens profundamente religiosas, tradicionais, seja de origens absolutamente alheias, às vezes, a uma prática religiosa. E Paulo é levado a ensinar sobre a centralidade de Cristo, sobre a suficiência de Cristo, como Cristo era essencial, suficiente, insubstituível. E no trecho que nós lemos, irmãos, nós vamos ler pelo menos 3 bênçãos, 3 benefícios de estar unidos a Cristo. Diante daquele risco, daquelas tensões de alguns desses convertidos regredirem na fé, voltando a práticas tradicionais ou cedendo a pensamentos, a raciocínios que não davam a Cristo a devida importância, a devida centralidade, o apóstolo Paulo escreve, como lemos, que eles deviam permanecer como receberam a Cristo Jesus, o Senhor, andando nele. O apóstolo Paulo, sempre que ele começa a passar para a parte prática das suas cartas, ele costuma usar essa expressão, do modo que andamos. A caminhada cristã, a vida cristã é um passo depois do outro. É um passo depois do outro, numa direção definida, e como bem sabemos, a caminhada demanda ser feita sobre um solo firme, sobre uma base, sobre um fundamento. E aí nos versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo vai apresentar a base sólida para a caminhada e crescimento da igreja. Essa base sólida é o próprio Jesus Cristo, que no versículo 7 ele vai usar 3 expressões mostrando como Jesus é basilar, é fundamental. Primeiro, vocês vão andar nele radicados, ou seja, Jesus deve ser a raiz, deve ser um fundamento como uma planta bem firme, tem uma raiz bem profunda. Jesus Cristo deve ser essa raiz. Nele radicados. Essa é uma figura até conhecida na Bíblia, porque por vezes a Bíblia apresenta Israel, apresenta o povo de Deus, apresenta a igreja na figura de uma planta. Você deve estar lembrado, por exemplo, do Salmo 1. Qual é a característica do justo? Qual é a característica daquele que não anda no conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores? Veja só, Salmo 1. Bem-aventurado o homem, ou seja, o homem bem-sucedido, qual é? É o que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, não dá ouvido para aqueles homens que não são piedosos. E o que é a piedade? Piedade é a prática daquilo que é agradável a Deus, é a preocupação em andar agradando a Deus. Isso é a piedade. E o ímpio é o não piedoso. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, ou seja, ele não para. Porque veja que o Salmo 1, ele mostra 3 movimentos. Primeiro, ele anda no conselho dos ímpios, ou seja, pelo caminho, ele vai ouvindo e vai seguindo o conselho de homens ímpios. Mas chega uma hora que ele para e faz o quê? Ele para no caminho dos pecadores. Ele escolhe e fica firme ali no caminho dos pecadores. O justo, ele não faz isso. Ele não se detém no caminho dos pecadores. E ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que ele faz? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem que não segue o conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores, que não se assenta rodeado dos escarnecedores, ou seja, daqueles que produzem o que a carne naturalmente faz, o que ele faz? Ele tem o prazer na lei do Senhor, nela ele medita de dia e de noite. E aí o versículo 3 demonstra que ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha,
e tudo quanto ele faz é bem-sucedido. Ou seja, o homem bem-sucedido, o homem bem-aventurado, ele é plantado em solo fértil. Ele tem raízes bem posicionadas. É o mesmo linguajar que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês que receberam a Cristo, vocês devem continuar andando nele radicados. Nele deve estar a raiz de vocês. Você deve se lembrar, por exemplo, quando Jesus contou a parábola do semeador, que havia um semeador que lançava a sua semente e a sua semente caía em diferentes solos. Havia semente que caía sobre a rocha e não desenvolvia raízes firmes e logo era consumida pelos pássaros. Havia semente que caía entre os espinhos e logo os espinhos cresciam e sufocavam. Mas havia semente que caía sobre um bom solo. E aquela que encontra o bom solo, ela vai multiplicar-se a 10, a 100, a 1000 por 1. É o que recebe a palavra. E veja que esses que estão radicados em Cristo são quem? Versículo 7 ainda. Tal como fostes instruídos. Não tem raiz em Jesus quem não se instrui sobre Jesus, sobre o que Ele ensinou. Não está radicado em Jesus, é exemplo como o homem lá do Salmo 1, não é bem-aventurado e nem bem-sucedido, se ele não tem prazer na lei do Senhor, se ele não medita na lei do Senhor de dia e de noite. E já diz bem o ditado, cabeça vazia, na verdade não está vazia, né? O diabo está ali, enchendo de pensamentos e de valores e de princípios e de filosofias e de raciocínios e de ideias que afastam e que levam à ruína e à destruição. Então, por isso, quem está em Cristo tem essa base sólida, como o próprio Cristo, ao terminar o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, que está lá em Mateus 5, 6 e 7, ele começa ensinando quem seriam os bem-aventurados, vai ensinar que quem é bem-aventurado tem uma justiça que excede muito a dos escribas e fariseus. Quem é bem-aventurado é luz do mundo, é sal da terra, e essa luz é vista com as suas boas obras. E ele vai ensinar que essas boas obras nada mais são do que colocar em prática os mandamentos do Senhor: não matar, não adulterar, não dar falso testemunho, e orar, e jejuar, e dar esmolas de forma discreta para Deus ver. E quando ele termina o Sermão do Monte, o que ele diz? Quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E vêm as tempestades, vêm as intempéries, vêm as tribulações e a casa não desmorona. Mas quem ouve as palavras de Deus e não as pratica é como quem constrói a sua casa sobre areia, que quando vem as tribulações vai desmoronar. Por isso Paulo está usando essa expressão. Quem está em Cristo tem uma base sólida para andar e crescer. Tem uma base sólida, precisa estar radicado, ter raízes em Cristo, raízes profundas. Porque o próprio Cristo disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo aquele que está em mim dá fruto. Aquele que não dá fruto, o Pai arranca fora para ser queimado. Então Jesus se apresenta como essa árvore com raiz profunda, que quem quer dar fruto, quem não quer ser lançado no fogo para ser queimado e destruído, precisa estar nele, precisa estar radicado, ter ele como raiz. E aí você já deve estar se avaliando: qual tem sido as minhas raízes? No que eu tenho embasado a minha vida? Minha caminhada tem sido sobre qual base? O texto segue dizendo: nele radicados e nele edificados. Jesus deve ser o alicerce, como nós lemos em 1 Pedro 2 em diante. Ele é a pedra angular. Os comentaristas bíblicos discordam em saber se essa pedra angular era a pedra que ficava ao alto, onde todas as colunas se encontravam, e era ela aquela pedra que fazia com que todas as colunas não ruíssem,
ou se ela era uma pedra na base, onde todas as demais pedras do edifício, como um alicerce, iam sendo colocadas em cima, que se puxasse aquela pedra, todo o prédio ruiria. A figura é exatamente essa, de que ele é a base do edifício, ele é a base do edifício. Escrevendo aos irmãos da igreja em Éfeso, Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22, ele nos explica melhor como é que a gente embasa a nossa vida, como é que a igreja, como cantamos no hino 298, edifica a sua vida em Cristo. Olha lá, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 ao 22, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Olha lá, quem chama Deus de Pai, como é que deve ser essa família? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quem está em Cristo deve estar nele radicado, deve estar nele edificado, como um edifício que Deus vai erigindo para que o seu Santo Espírito habite. E como é que essa edificação é produzida? Como ele mesmo diz, o fundamento está nos apóstolos e profetas. De Moisés, o primeiro livro de Gênesis, escrito por Moisés, o primeiro profeta, até o Apocalipse, o último livro, escrito pelo último apóstolo João. De Gênesis a Apocalipse, está sendo mostrado e apresentado Jesus Cristo. Jesus Cristo está sendo ensinado, e é ali que está o fundamento, é ali que está a rocha, é ali que está a instrução. Não em imaginações, não em estudos extra-bíblicos, não em outras fontes, não como lemos na carta aos Colossenses, com visões, com anjos, não com filosofias humanas, não. De Gênesis a Apocalipse, desde o primeiro profeta até o último apóstolo, ali está o fundamento. E assim deve ser a base dos que querem andar e crescer em Jesus. Os que querem andar e crescer não por uma base líquida, uma base que afunda, que dissolve. A gente prefere andar num solo bem firme do que num lamaçal, numa areia movediça. Assim como a caminhada física prefere uma base inabalável, a caminhada espiritual não deve ser diferente, irmãos. Então você já deve estar se avaliando, eu sou esse que tem desfrutado da união de Cristo para uma vida que anda nele radicado, nele edificado, e como diz o texto, também confirmado na fé. Veja, confirmado na fé. A confirmação é fundamental. A confirmação é fundamental. O próprio ministério do Senhor Jesus Cristo, ao longo de toda a sua caminhada, recebeu confirmações e mais confirmações. A primeira confirmação foi do próprio João Batista, que o precedeu e dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, que foi testemunha de quando Jesus recebeu o batismo e uma pomba desce, o Espírito Santo se manifesta em forma corpórea de pomba, descendo sobre Cristo, e uma voz dos céus dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem o comprazo. Veja, o próprio Cristo foi tendo o seu ministério confirmado. Ao longo de cada milagre que ele fazia, era Deus confirmando que ele era o seu Filho amado.
Quando Jesus está com Pedro, João e Tiago em cima do monte e aparece Moisés e Elias, e do alto uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi, era Deus confirmando o ministério de Cristo. E essa confirmação vai até o seu último instante na cruz, quando ele diz: tetelestai, tudo está consumado. Essa expressão era uma expressão que juridicamente o juiz dizia processo encerrado, julgamento acabado. Era uma expressão que o soldado dizia para o seu comandante: missão cumprida. Era uma expressão que o filho dizia para o pai: pai, eu fiz o que você mandou. Quando ele diz tetelestai, ele estava confirmando que a sua obra estava pronta, que tudo foi confirmado. Então, assim como a obra de Cristo foi confirmada, é necessário que a igreja confirme estar em Cristo. E ela faz isso desde quando recebe o batismo, sendo confirmada a sua inclusão no reino de Deus, no povo da aliança. Quanto ela faz isso a cada encontro, quando parte o pão, compartilha do cálice, confirmando a sua comunhão, a manutenção da sua união com Cristo. Então Paulo está dizendo sobre isso: olha, se vocês querem crescer e andar, vocês precisam estar edificados e radicados nele. Assim vocês vão crescer em ações de graças, assim vocês vão andar na presença dele. E ele diz: cuidado, cuidado, olha lá o versículo 8: ninguém vos venha a enredar. Enredar aqui podia ser traduzido por capturar. Sabe, quando um povo invade a terra do outro e leva os prisioneiros, isso é ser enredado, é como que levado em redes, amarrado. Ninguém vos venha a enredar como? Com filosofias e vãs sutilezas. Porque desde o jardim do Éden, quem tem sido capturado, escravizado para sair debaixo do governo de Deus e se submeter ao império das trevas, tem sido capturado pelo ouvido, tem sido capturado pelo que ouve, tem sido capturado por vozes que não são necessariamente de demônios, mas por vezes são vozes de mestres, ou de falsos mestres, ou falsos profetas, ensinos vários, que às vezes entram até dentro de algumas igrejas, contrariando aquilo que a Bíblia apresenta sobre Jesus, sobre a sua obra e sobre o que ele ensinou. Cuidado, cuidado com essas vãs sutilezas, cuidado com tradições. Como eles estavam sendo sufocados, talvez, por judaizantes, que estavam querendo impor, por exemplo, circuncisão como garantia de salvação. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então veja, cuidado para não se desviar daquilo que está na palavra, seja por tradição, seja por uma voz com alguma credencial, alguma patente acadêmica. Cuidado. Toda instrução é importante e bem-vinda, mas a Bíblia diz: ouvide tudo e retende o que é bom. E o filtro para você saber o que é instrução boa, o que não é o que a palavra de Cristo instrui. Veja que ele diz: vocês devem confirmar na fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer tipo de fé, porque até os demônios têm fé. Não basta crer, mas você crê no quê? Qual é o conteúdo da sua fé? A sua fé é como um grão de mostarda, que tem potência para transportar montes, ou a sua fé é uma fé como a de muitos, que destrói e que faz desabar? Cuidado. Mas quem está unido em Cristo, além de ter essa base sólida para andar e crescer, ele tem aperfeiçoamento completo.
ele vai crescer, e esse crescimento é até onde? Até quando? Qual é o alvo desse crescimento? Veja, versículo 9 e 10 diz o seguinte: porque nele, esse que vocês estão radicados, edificados e confirmados, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que ele está dizendo aí? Nele está a perfeição, nele está o próprio Deus, ele é o próprio Deus. Uma das crenças que eles tinham naqueles dias era uma crença de que Deus emanava vibrações e que, no máximo, alguém podia acessar algumas dessas vibrações, como se pudesse acessar apenas um pedaço, uma porção de Deus. E não, ele está falando aqui, o Deus todo veio encarnado. Não é que ficou um pedaço lá em cima e veio o outro lá embaixo, não, ele veio inteiro. Nele habitou corporalmente toda a divindade. Versículo 10 diz: ele, Cristo, é o cabeça de todos os principados e potestades. Ou seja, se tem alguém, como cantamos, que o nome está acima de todo nome, de todo governo, de todos os anjos, de todos os seres espirituais, de todos os homens, se tem alguém que está acima de todo mundo, é Ele. É Ele que esteve aqui. Então quem está nele, quem está unido a Ele, quem tem a união com Ele, vai ter o quê? Diz o versículo 7, aperfeiçoamento. Nele vocês estão aperfeiçoados. Veja, não é futuro, é presente, estão aperfeiçoados. Quem aqui faz uma autoavaliação, quem aqui que está em Cristo pode dizer, não tem defeito nenhum em mim, eu sou perfeito. Nós sabemos da nossa condição de imperfeição. Nós sabemos até quais são alguns dos nossos defeitos. Quem convive conosco sabe muito bem quais são alguns dos nossos defeitos. Ninguém conhece melhor os defeitos do pastor da igreja do que da esposa do pastor, a filha do pastor, sabe que eu tenho defeitos. Mas a Bíblia está dizendo, você já está aperfeiçoado se você está nele. Porque você está ligado naquele que tem toda a divindade, toda a perfeição. O apóstolo João fala o seguinte, lá em João capítulo 1, versículo 16. Olha só. João capítulo 1, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer o seguinte, olha só, Efésios 1, 23. Efésios 1, 23. Leiamos o 22 e o 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele é aquele que dá conteúdo, sentido, significado para tudo, porque tudo vem dele e é para ele. Só diante dele, unido a ele, é que as coisas fazem sentido e alguém pode ter razão para viver. Efésios 3,19 diz o quê? Efésios 3,19, a oração de Paulo é que conheçamos o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e sejamos tomados de toda plenitude de Deus. E onde é que Deus quer nos levar? Veja Efésios 4, versículo 13. Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que precisamos estar com a base para caminhar e crescer unidos a Cristo? Porque o plano de Deus para a igreja é nada mais, nada menos que Cristo em nós preencha e supra todas as nossas deficiências. Eu sei que humanamente é difícil entender como é que o infinito pode caber no finito. Como é que o eterno pode caber no temporal? Mas ele já deu provas de que é possível, tanto quando o próprio Deus se encarnou e teve aqui nessa terra, num corpo com carne, osso, quando ele esteve aqui num corpo com fome, com sono, que sangrou, que foi ferido no nosso lugar. Ele já deu provas de que ele pode, infinito que é, se apresentar dentro de uma forma e de uma apresentação finita e limitada. Nunca seremos deuses, mas o plano de Deus é que sejamos como ele. Ele fez o primeiro homem e a primeira mulher com um alvo, ser imagem e semelhança dele, como espelhos que refletem todas as suas qualidades, os seus atributos. E o que Deus quer fazer com cada um de nós, nos unindo a Cristo, é que, de novo, tenhamos as qualidades que só o divino tem: a justiça dele, o amor dele, a misericórdia dele. Só não seremos onipresentes, onipotentes e oniscientes, onipresentes e onipotentes, mas todos os demais atributos de Deus é para refletirmos. Por isso, o vazio que os homens têm é um vazio que as drogas não preenchem, é um vazio que o sexo não preenche, é um vazio que o dinheiro não preenche, é um vazio que a fama não preenche, porque é um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por quem conhece a Deus e é habitado por Ele. Então, quem está unido a Cristo vai alcançar esse alvo de ser perfeito. Perfeito porque o perfeito vem e completa, e supre, e habita nele. O perfeito, o próprio Cristo vem e habita nele. Tanto é assim, meus irmãos, que veja que o plano de Deus é que sejamos gloriosos. Romanos capítulo 8, versículo 30. Você vê um resuminho em 4 palavras do que Deus fez no passado, está fazendo no presente e tem reservado no futuro para quem está unido a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 30. O que diz lá? Aos que predestinou, primeira palavrinha, predestinou. A esses também chamou, segunda palavrinha. Aos que chamou, também justificou, terceira palavrinha. Aos que justificou, a esses também glorificou. Quem são esses predestinados que foram chamados e justificados? São os que estão em Cristo. A própria carta de Paulo aos Romanos vai dizer quem são os justificados. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. São os crentes, aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Salvador. Esses, antes da fundação do mundo, foram escolhidos para ouvir o chamado da palavra, o chamado de Jesus, dizendo: vinde a mim cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E esses que respondem ao chamado da palavra, desfrutam de Cristo como seu advogado que os substitui na sentença, na cruz, e assim, atendendo à justiça de Deus, estão prontos para serem santificados e levados a serem gloriosos. Gloriosos porque não têm pecados, não têm defeitos, não tem nada que possa ser demeritado. Eles têm a imagem de Deus restaurada em si. Então, quem está unido a Cristo, tem base sólida para andar e crescer. Quem está unido a Cristo tem aperfeiçoamento completo.
Um aperfeiçoamento que nenhuma universidade, nenhuma pós-graduação, nenhum investimento vai levar. O único que pode tornar perfeito, o único que pode aperfeiçoar ao ponto de ser aprovado por Deus é Jesus Cristo, aquele que tem toda a divindade, aquele que está acima de todo principado e potestade. Você está sendo aperfeiçoado por Cristo? Você está unido a Cristo e dia a dia tem percebido esse aperfeiçoamento, tem sido levado a essa restauração da perfeição em você? Se você está longe de Cristo, você não está percebendo essa obra. Mas a igreja de Cristo, dia a dia, vai cada vez sendo menos pecadora, tem que ser assim, e cada vez sendo mais santa. Se não está nesse processo, ou não está em Cristo, ou está regredindo, e é aquilo que Paulo diz para não acontecer. Diz que é para andar, é para continuar confirmado, é para continuar crescendo em ação de graças. E por fim, quem está em Cristo foi circuncidado com vida pelo batismo. Ora, alguém que está em Cristo é alguém que obedeceu a ordem de Cristo e foi o quê? Batizado. A ordem de Cristo foi por seus apóstolos e discípulos: ides por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi essa a ordem de Cristo? Quem está unido em Cristo, sendo aperfeiçoado, nele radicado, nele edificado, nele confirmado, foi batizado e está circuncidado. Como é que funciona a circuncisão hoje? Como é que funciona a circuncisão da igreja? O texto explica. Veja lá, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 11. O que está escrito lá? Colossenses capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento da carne, do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo. Vamos destrinchar um pouquinho disso aqui, irmãos, vamos deixar um pouco mais claro essa afirmação de Paulo. Primeiro, todos precisam entender de onde é que sai essa tal circuncisão. De onde é que vem essa circuncisão? Veja quando começou Deus a falar com o seu povo sobre circuncisão, lá em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. A primeira vez que Deus mandou alguém circuncidar alguém, está lá em Gênesis capítulo 17, versículos 10 a 14. Podemos ler o 9 também. Gênesis capítulo 17, do 9 em diante. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, o que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Lembra? Deus chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mandarei. De ti farei uma grande nação. Abraão não tinha filho, Sara já tinha cessado o seu período fértil. Como é que dele sairia uma nação? Deus tinha uma promessa para Abraão:
dizendo que ele seria pai de uma grande nação e que dele sairia o descendente, que tornaria bendita todas as famílias da terra. E para que essa aliança não fosse esquecida, fosse marcada, agora Deus manda que houvesse um sinal no corpo de Abraão e de todos os crentes da promessa que Abraão recebeu. Curiosamente, não era uma marca nem na orelha, nem na pontinha do dedo. Como lemos, você viu, era uma marca no prepúcio, porque isso tinha a ver com gerações, com reprodução, com vir um filho, com vir um descendente. O descendente prometido que tornaria todas as famílias da terra abençoadas. E assim Abraão fez, e assim várias gerações fizeram. Assim Moisés ensinou que devia ser feito, mas Moisés, em determinado momento, adiou a circuncidação de um dos seus filhos. Veja comigo que perigoso é adiar a marca da aliança em uma criança. Êxodo capítulo 24, versículo 26. Olha só. Êxodo capítulo 24. Aliás, Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículo 26. 24 a 26. Êxodo 4, 24 a 26. Diz lá: estando Moisés no caminho numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Percebem? Moisés fica à beira da morte, e aquela morte é afastada porque a circuncisão foi aplicada no filho de Moisés. E pelo contexto a gente entende que isso não era um assunto pacífico. Quem sabe Moisés já tivesse instruído a sua esposa egípcia, dizendo: olha, eu creio num Deus, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Ele mandou que todas as crianças do nosso povo tivessem a marca da aliança, tivessem o prepúcio cortado, ali o excesso de carne, ali onde se acumula impureza devia ser cortado. Mas a Zípora parece que não tinha a mesma fé, e foi adiando e retardando até que a circuncisão é aplicada, o filho de Moisés recebe a marca da aliança e a morte é afastada. Por quê? Porque Deus já tinha avisado: quem não tiver fé, quem não assumir que tem um compromisso comigo, vai ser eliminado, vai morrer, não vai ter a marca da aliança. Mas o próprio Moisés nos explica, irmãos, que Deus estava muito mais interessado do que havia no coração do que no prepúcio. Veja Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. O que diz lá? Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Onde é que Deus queria que a circuncisão estivesse? No coração, no centro das intenções, das motivações, das confianças. Que a fé estivesse ali no coração. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. O mesmo Moisés que quase morre por não ter circuncidado o filho. Ele escreve o quê? Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivais. Deus já estava ensinando: eu quero minha marca no teu coração, eu quero que a minha fé, a minha confiança esteja no teu coração, e assim você vai viver. E assim foi, queridos, até os dias de João Batista.
João Batista foi circuncidado, sabia? Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 59. Sabe qual era a idade de João Batista quando ele foi circuncidado? 8 dias. Jesus Cristo foi circuncidado, você sabia? Jesus Cristo foi circuncidado também aos 8 dias, como mandava a lei. E aí Estevão vem e nos fala da importância da circuncisão. Veja lá Atos capítulo 7, versículo 8. Atos capítulo 7, versículo 8. Atos capítulo 7, versículo 8. Atos capítulo 7, versículo 8 diz o seguinte: Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Olha como é que Estevão chama os incircuncisos. Capítulo 7, versículo 51 de Atos. Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Assim chega o tema da circuncisão na igreja. Começam a se converter a Jesus e crer em Jesus homens que não tinham circuncisão. O que fazer? Aplicar a circuncisão? Veja Atos 15, quando esse assunto se torna uma discussão grave. Atos 15, capítulo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15, versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. E aí acontece o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião da igreja, mostrando, e os apóstolos e presbíteros, guiados pelo Espírito Santo, entendem que a circuncisão não mais era obrigatória. Veja lá Atos 15, versículo 28 a 29. Atos 15, 28 a 29 diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além das coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se as guardardes saúde. No concílio de Jerusalém, definitivamente a circuncisão deixa de ser obrigatória. E qual é a marca que continua sendo mandatória para aqueles que querem demonstrar que estão unidos a Cristo, que estão edificados e radicados em Cristo, que estão sendo aperfeiçoados em Cristo e que têm a mesma fé que Abraão teve, a fé salvadora? Qual é o sinal hoje? Nós lemos lá em Colossenses: vocês já foram circuncidados, vocês já morreram com Cristo. Está lá escrito. Vamos ler de novo? Efésios 2. 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Sim, meus irmãos, nós temos a marca da aliança com Deus, nós temos a marca da nossa união com Deus, e essa marca continua sendo o batismo. Batismo que, como a circuncisão, que era administrada às crianças ao 8º dia, nós administramos hoje às crianças, sim. O judeuzinho não esperava chegar até a idade da compreensão para receber a sua circuncisão, era o 8º dia. E a prova disso é que houve um batismo de uma família, numa cidade chamada Filipos.
Quando um carcereiro viu as celas abertas e o apóstolo Paulo, junto com Silas, liberto, aquele carcereiro ia se suicidar com medo da punição por ter os seus presos ali prontos para sair da prisão. E Paulo diz assim: não te faças nenhum mal. E o carcereiro pergunta: o que farei então para ser salvo? E ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. E diz o texto que toda a família do carcereiro foi batizada. É por isso, irmãos, que nós batizamos crianças. Porque se o pai crê, ele tem a promessa de que a casa dele vai ser salva. E quando o pai e a mãe crê, essa promessa é reforçada. Pois a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14, diz que o marido crente santifica a esposa incrédula. A mulher crente santifica o marido incrédulo. E de outra forma, os filhos não seriam santos. Entende por que nós batizamos crianças? Entende por que o Bismarck e a Gabriele nos convidaram hoje para que esse sinal da nova aliança seja administrado na vida da querida Maitê, que ela está impaciente ali, ela está falando: pastor, termina logo a pregação, é meu batismo. Mas não tem problema não, ela não está atrapalhando não, ela está no direito dela. Tem coisas que precisam ser bem explicadas e demora um pouquinho de tempo mesmo. Não dá para explicar essas coisas em 5 minutos, demora às vezes 50. Tem muita gente que não entendeu isso até hoje, tem igrejas que não entenderam isso até hoje, e até hoje não batiza criança. Então eu espero que tenha ficado bem claro por que hoje é um momento tão feliz e alegre para a vida dessa igreja, para a vida do Bismarck e da Gabi. Eles querem que ela tenha essa marca, essa confirmação, esse sinal de que a fé que os pais têm vai ser transmitida para ela. Ela não vai ser batizada para ser salva, ela vai ser batizada porque ela foi predestinada, chamada, justificada e glorificada em Cristo Jesus, como todos que foram circuncidados em Cristo, como todos que morreram em Cristo e ressuscitaram em Cristo e têm certeza de vida eterna. Porque Deus salva não apenas adultos, mas Deus disse: vinde a mim, os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus Cristo disse isso. Eu quero chamar o Bismarck e a Gabi para trazerem aqui a Maitê. A Melanie pode vir também, não precisa ficar no banco não, pode vir a família toda. Esse momento alegre, até para que haja um registro, haja lembrança, né? E nós vamos, eu peço que alguém venha também ajudar a segurar o recipiente com água, para assim administrarmos o batismo a nossa querida Maitê. Continua comendo canjiquinha? Menina linda, Deus abençoe. Queridos irmãos, vamos ficar em pé, é um momento solene, muito precioso, muito especial para a vida da igreja, para a vida da família do Bismarck, da Gabi. Eu quero ler aqui rápidas palavras do nosso manual de culto, que reforçam a instrução do que acontece nesse ato solene e principalmente, irmãos, o compromisso que os pais têm de criar a Maitê nos caminhos do Senhor. A aliança contraída entre Deus e vós, pelo vosso batismo, compreende também a vossa posteridade, e vos dá o privilégio de trazerdes ao Senhor as vossas filhas. Nosso Senhor Jesus Cristo instruiu este sacramento para ser rito de iniciação na sua igreja, e por ele nos significa que, nascendo como nascem todos os homens em pecado, necessitamos ser purificados pelo seu sangue e pelo poder do Espírito Santo. Mas o fato de virdes dedicar esta vossa filha a Deus importa também no reconhecimento de certos deveres para com a Maitê e para com a igreja. Em referência a Maitê, esses deveres
devem ser reconhecidos respondendo com sinceridade, meus irmãos, as seguintes perguntas. Bismarck e Gabi, vocês prometem que, se Deus for servido conservar a vida da Maitê, assim como da Melanie, até a idade própria, vocês vão educar ela na crença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nossa santa religião, como é ensinado nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Vocês prometem isso? Sim. Amém. Vocês prometem, irmãos, Bismarck e Gabi, encaminhar pelas santas veredas da cruz, servir a Maitê, servir a Melanie como exemplo de piedade, dedicar todos os esforços para livrá-las de más companhias, de maus exemplos, ensinar para elas a Bíblia, trazê-las com vocês à igreja regularmente, ensiná-las a adorar ao Senhor com reverência e a estimar os irmãos e os demais membros da igreja. Vocês prometem tudo isso? Sim. Amém. E por fim, queridos, vocês prometem orar com elas, orar por elas, dar-lhes ou mandar dar-lhes as instruções e educação que puderem, criá-las na disciplina e na correção do Senhor. Vocês prometem, meus irmãos? Amém. Então, queridos, o Senhor nosso Deus prometeu ao seu povo ser o seu Deus e da sua posteridade, conforme Gênesis 17:7. Ele promete usar de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que o amam e guardam seus preceitos, conforme Êxodo 20, versículo 6. Que essas promessas de vocês sejam para vós motivo de consolação e ao mesmo tempo incentivo para levá-las de contínuo ao trono do Altíssimo, a fim de suplicar-lhes a graça necessária para andardes nos seus preceitos e cumprir os deveres que acabam de reconhecer. Nós vamos orar e pedir que esse ato agora seja tomado por Deus como meio de graça, abençoando a Maitê, abençoando a família, abençoando a nossa igreja. Vem cá, Mauri, vamos orar, pedir para que Deus faça o uso dessa água como lhe apraz. Oremos. Vem aqui, vou ficar aqui ao lado. Pai bondoso e amado, nós te pedimos que, como antes da fundação do mundo, escolhesses essa família, escolhesses seus filhos, também escolhesses que a água seria o sinal da purificação, da lavagem com a tua palavra, seria o sinal da presença de Cristo e da união com Cristo sobre cada um dos discípulos de Cristo, Pai. Pedimos que o Senhor, ó Deus, agora tome do uso comum essa porção de água que vai ser aspergida sobre a pequena Maitê e abençoe com graça, abençoe com bênção, ó Deus, a vida da pequenina Maitê e por assim também a vida da igreja que é abençoada, testemunhando esse momento, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Faz, ó Deus, com que esse ato solene, como foi o batismo de Cristo, com implicações eternas e espirituais, seja também para a tua igreja um ato, ó Deus, que anjos, ó Deus, todo reino espiritual testemunhe e reconheça aqui uma família de crentes, uma serva tua que desde cedo vai ser criada nos caminhos do Senhor, nos caminhos da nova aliança com Cristo. Assim te pedimos, Deus, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu segurar essa moça linda aqui. Essa moça linda, querida. Opa! Maitê, querida irmãzinha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus, ó Pai, abençoe essa pequena filha que é tua, herança do Senhor, dada ao Bismarck, dada a Gabriele, Senhor, irmãzinha da Melanie, ó Deus. Faz com que essa tua serva, desde cedo, Senhor, continue brilhando a tua luz, estrelinha de Jesus, joia para Jesus. Continue sim, ó Deus, desde cedo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, como foi com nosso Senhor Jesus e como foi com tantos servos amados e escolhidos por Ti. Abençoe, ó Deus, o Bismarck, a Gabi, a Maitê, a Melanie, ó Deus, abençoe essa família com poder do Teu Santo Espírito, para continuar, ó Deus, andando
radicados em Cristo, edificados em Cristo, confirmados em Cristo, aperfeiçoados em Cristo, circuncidados, ó Deus, mortos em Cristo na cruz para o pecado e vivos eternamente para Ti, com vida eterna e vida em abundância. Em nome de Jesus, pedimos essa bênção e Te louvamos. Amém. Amém, Maite. Deus abençoe. Parabéns, Bismarck. Parabéns, Gasly. Deus abençoe vocês. Parabéns, Melanie, pela irmãzinha. Obrigado, Amauri. E nós vamos encerrar esse culto cantando Vem o Senhor minha vida oferecer. Não apenas Bismarck e a Gabi vêm publicar que consagram ao Senhor a sua filhinha, mas todos nós que estamos unidos em Cristo devemos cantar que nossa vida é consagrada e nascemos para louvar e adorar ao nosso Deus. Depois dessa música, nós vamos ter mais uma oração, impetrar a bênção e cantar o Amém Tríplice. Presbítero Saulo, vem à frente, nos dirija nessa oração final, e aí impetraremos a bênção, cantaremos o Amém Tríplice. Lembre-se de orar pelo presbítero Saulo, amanhã estará em cirurgia, assim como
estaremos orando por ele, ele ora por nós e nos dirige nessa oração agora. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te rendemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Graças te rendemos, ó Pai, pela tua palavra que foi exposta aqui nesta noite. E obrigado, ó Pai, porque ela nos mostra qual o nosso compromisso de sermos cristãos, de nos purificar e ser pedra principal para levar o teu evangelho conforme a tua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos usando, ó Pai, para testemunhar o teu nome por onde passarmos. Que todos os nossos atos possam ser de edificação para a tua palavra e pela tua graça o Senhor nos fortalece e te rendemos graças, ó Pai, porque sabemos que no Senhor há poder e é por isso que nós confiamos e entregamos as nossas vidas no teu altar, ó Pai. Faça de nós o melhor para sermos santificados pelo Senhor. Obrigado, ó Pai, por esta criança que foi batizada agora nesta noite. E que o teu Santo Espírito esteja direcionando a sua vida, a vida dos seus pais, dos seus familiares, para que ela possa crescer nos teus santos caminhos e ser realmente testemunha da tua palavra e levar o teu evangelho àquelas pessoas que ainda não conhecem, ó Pai. Obrigado pelas pessoas que estão aqui nesta noite, por aqueles que nos visitam, Pai. Que o Senhor esteja consagrando as suas vidas e dando a elas uma semana na Tua presença. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e eternas consolações e comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos nós, povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Essa foi a Maite falando amém? A Melanie. Tá na família, tá no caminho. Podem se assentar, meus amados irmãos. Antes de nos despedirmos, queremos saudar quem nos visita. Creio que Bismarck e Gabi têm convidados, que vieram prestigiar esse momento tão alegre da família, da igreja. Por favor, Bismarck ou Gabi, apresenta quem são seus convidados aí. Oh, que bênção. Muito bem-vindo, viu? Amém. Muito bem. Rafael, Hélia, outro Rafael, isso, Seu Edson e Dona Fátima. Sejam muito bem-vindos, viu? Alegria receber a visita de vocês. Voltem mais vezes. Vai ser uma alegria continuar servindo aos irmãos, viu? Deus abençoe. Muito obrigado. Eu acho que visitantes hoje, o André é a terceira vez, é isso, André? Terceira vez. Depois da terceira vez não é mais visita, já é da casa. Seja muito bem-vindo, viu? Deus abençoe. Acho que são esses hoje. Sentimos falta de muitos irmãos, uma série de razões, mas seguimos firmes, Terça-feira, se Deus permitir, estamos aqui na igreja orando novamente. A vigília, terça-feira passada, véspera do feriado, foi uma bênção. Estávamos aqui uns 14 irmãos orando, um tempo mais extenso, foi uma grande bênção. Quem sabe você possa estar na próxima, E semana que vem já é o primeiro domingo de dezembro, última Santa Ceia pela manhã de 2024, Depois imaginamos que ainda haverá uma Santa Ceia num culto vespertino, mas se prepare, esteja aqui no domingo de manhã para a Santa Ceia no culto matutino. Também às 18 horas teremos mais um momento de louvor e adoração ao Senhor. Uma boa semana, meus irmãos, vão em paz,
Que Deus os abençoe grandemente.